Fala pessoal, beleza? Você certamente ouviu alguma notícia sobre os investimentos bilionários da Microsoft no Brasil, ou talvez sobre o plano do TikTok de injetar uma grana pesada para construir um data center gigante por aqui. Mas o que provavelmente passou batido aí no meio disso tudo é como o fundo imobiliário brasileiro, a LZR11, está se articulando para transformar essa onda de notícias em uma oportunidade bem real de lucro. Eles estão aí preparando uma jogada que pode criar o primeiro fundo de data center da nossa bolsa de valores. Então você vai ficar aqui porque hoje você vai entender exatamente como esse plano funciona e por que ele aí é tão importante, beleza? Então, a tempestade perfeita aí que é o cenário do boom aí digital. Para a gente entender aí o tamanho do ALZR, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar o cenário. E olha só que cenário, hein? A gente está vivendo aí uma verdadeira explosão de dados. Pensa comigo, inteligência artificial, computação em nuvem, investimento em altíssima definição aí de streaming, tá? 5G finalmente aí tá pegando no tranco. Cada busca que você faz no Google, cada foto que você sobe para a nuvem, cada episódio de série aí que você maratona, tudo isso vai gerar aí um absurdo e gera um volume absurdo de dados, beleza? Esses dados todos precisam ir para algum lugar. Um lugar seguro, tipo esse fundo aqui, onde possam aí ser guardados, processados e acessados aí rapidinho. É aí que entra os data center, tá? Pense neles aí como os cérebros por trás de toda a economia digital. São prédios super tecnológicos, ultra seguros e o mais importante, famintos por energia que guardam aí milhares de servidores. Sem eles, a internet que a gente conhece simplesmente aí para de funcionar. O Brasil, por uma série de motivos, está virando aí a bola da vez do setor. A gente tem espaço, uma energia que vem de grande parte de fontes limpas e renováveis, o que é essencial para essas operações que gastam aí muita luz. Tem também uma localização geográfica ótima, bem conectada aí por cabos submarinos também. E qual que é o resultado? Uma corrida aí do ouro por investimentos. A gente está falando aí de um mercado que, segundo estimativas, deve atrair 2 bilhões de dólares em investimentos aí até 2026 aqui no Brasil. Isso aí, capacidade instalada deve crescer 40% nos próximos 2 anos e também não é para menos. O consumo de energia desses lugares deve aumentar 16% ao ano até 2028. O governo brasileiro simplesmente já sacou esse negócio aí, essa oportunidade, e está assinando com incentivos aí para zerar diversos impostos federais para equipamentos, que vai poder destravar aí dezenas de bilhões de investimentos aí, temos aí uma receita, juntando tudo a gente vai ter uma receita perfeita, demanda explodindo, dinheiro entrando com força e o governo também dando uma mãozinha. Se não me engano, até já tem aí uma MP assinada sobre esse negócio. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu estou mostrando aqui o LZR11, ó. Olha a cotação dele, é um dividend yield excelente para um fundo imobiliário de juro 9,34, tá aí ó, no seu valor justo, mas é um fundo imobiliário aí que, apesar de estar no valor justo, vocês vão entender porque compre um, leve dois, beleza? Então olha só, aqui você tem a notícia de investimento também de 50 bi do TikTok no Brasil e nos próximos anos. Tem a notícia aqui da XP, Data Center, uma baita oportunidade de investimento. O próprio fundo da Pátria aí está falando que vai investir 1 bi numa nova empresa de data center para atingir as Big Techs na área da IA. A MP anunciada por Lula como facilitadora também tem um detalhe aqui que o pessoal está falando que vai beneficiar a Casa dos Vendas e o TikTok. E a gente vai falar agora dos planos da ALZR para a cisão do fundo com os data center, beleza? Já tô começando a entrar na paradinha aqui que vocês vão gostar, beleza? Então, olha só, seguinte, ó, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, e qual vai ser o protagonista desse plano aí? A estratégia do LCR. Porque ó, no meio desse furacão aí que entra o nosso personagem principal, que é o LZR11. Ele aí é um fundo conhecido já por ter uma gestão aí bem ativa em aluguéis de longo prazo, do tipo atípico, com inquilinos gigantes,
em setores de logística e varejo. Mas o pessoal aí da Alianza Investimentos, que é a gestora do fundo, já estava de olho nesse mercado desde 2017, muito antes disso aí virar moda. O primeiro movimento mais forte foi comprar uma data center em São Paulo, alugado para a Sky. Depois veio a operação que realmente colocou o fundo no mapa desse setor, que é a compra de um data center novinho em folha lá em Porto Alegre, que tem como inquilina Scala Data Center, uma gigante da América Latina. Foi uma operação aí de 120 milhões de reais, contrato atípico de 15 anos, que são corrigidos aí pela inflação todo ano, com multas pesadas se o inquilino aí quiser sair antes, ou seja, uma receita garantida e previsível aí por muito tempo. Mas a verdadeira jogada de mestre aí não é só sair comprando prédios, tá? O grande diferencial está na estrutura que eles montaram. A Aliança, ele criou aí um novo fundo, um segundo fundo, só que está fechado ainda, chamado de Alianza Digital Health, que é 100% do ALZR11, e é dentro desse subfundo que os data centers aí ficam guardados. E aí, galera, que vem aquele pulo do gato. Qual o plano da gestora? Já confirmado aí pelo seu sócio, é encher esse fundo com pelo menos 4 data centers e depois fazer o spin-off. E o que é um spin-off? É simplesmente separar a parte do negócio e transformá-la em um novo fundo totalmente independente e listado na bolsa. A ideia é criar o primeiro FII do Brasil 100% focado em data center, acessível para qualquer um comprar. Então vocês estão vendo aí que o Aliança está sendo negociado no seu preço justo, mas na prática é como se o investidor do LZR hoje estivesse investindo em um fundo diversificado e ao mesmo tempo plantando uma semente para receber lá na frente cotas desse fundo aí super especializado. Isso aí é a tese que eu estou falando para vocês. Compre um, leve 2. Então qual é a recompensa agora? Uma baita aí que eu vou falar para vocês. Uma oportunidade, quais são os riscos, beleza? Então, beleza, mas por que isso tudo aí é uma jogada de mestre? Então a gente vai amarrar todas essas pontas agora. Primeiro, que é o pioneirismo do ALZR11, porque se o plano der certo, o ALZR11 vai ter criado o primeiro FII de data center do Brasil, saindo na frente de todo mundo e capturando aí um valor enorme. Hoje ele já é na prática o jeito mais direto da nossa bolsa para uma pessoa física investir nesse tipo de imóvel. Segundo, é a qualidade dos aluguéis. A gente está falando de contratos de 15, de 20 anos. Para um inquilino de data center, o custo de desmontar toda aquela parafernália caríssima que ele tem aí é muito complexa, e para se mudar é tão alto esse custo aí que a chance dele ficar é gigantesca. Isso vai significar aí uma receita previsível e para todo investidor de fundo imobiliário é música para os ouvidos, beleza? E terceiro ponto aqui é uma comparação com lá fora. Nos Estados Unidos, os REITs, que são os primozinhos aí ricos dos nossos FIIs, os REITs de tecnologia como data centers e torres de celular, já são mais de 20% do mercado. E aqui no Brasil, esse setor aí muito mal começou, ainda está engateando. Então, o potencial de crescimento aí é absurdo. Como o próprio gestor do fundo, Fábio Carvalho, da Aliança, disse, lá fora já se vende mais data center do que shopping. É só questão de tempo para isso tudo aí chegar aqui no Brasil, tá? Mas como tudo não são flores, a gente precisa falar aí dos riscos. E o principal deles chama alavancagem, porque para comprar esses ativos aí, o data center acaba fazendo dívidas, né? Para comprar o Scala, por exemplo, ela foi financiada, por exemplo, uma dívida que custa lá IPCA mais 8 ao ano. E a pergunta do $1 milhão, vale a pena se endividar aí assim, desse jeito? Esse ativo rende mais do que o custo da dívida. No papel é uma alavancagem positiva, porque aumenta aí o ganho do cotista. Nesse caso, a matemática ajuda. O aluguel que o imóvel gera para o fundo dá um retorno de 9,36% ao ano, mas o retorno sobre o dinheiro que o fundo realmente botou é de uns 10,5%, ou seja, o ativo rende mais do que o custo da sua dívida, e no papel é uma alavancagem positiva que aumenta aí o ganho do cotista. Mas
Claro, é um ponto de vista que exige aí bastante atenção constante e também tem que ver aí se a saúde financeira do fundo vai ficar continuando boa, beleza? O outro ponto importante aí que é o nosso ambiente regulatório tributário, que apesar dos acenos do governo ainda é um rolo, o custo para importar equipamentos super tecnológicos, por exemplo, ainda deixa os data centers mais caro do que em outros países, porque importar aqui no Brasil, meu irmão, você paga imposto para Tedel. Você paga imposto de importação, paga IPI, paga PIS, paga COFINS, o que não falta é imposto para você pagar, beleza? E então, o que a gente tem na mesa? De um lado, a gente tem um mercado aí fervendo, movido aí pela revolução das IAs, pela digitalização de tudo também. Empresas gigantes botando bilhões na mesa e o governo aí está tentando ajudar com algumas isenções. Do outro lado, a gente tem um fundo imobiliário LZR11 com uma gestão que não está só pegando carona nessa onda, mas já construiu aí um novo barco. Então, a estratégia de juntar aí ativos de data center para no futuro criar aí um especializado na bolsa é, sem dúvida, uma manobra bem ousada e inteligente. Combinando o momento perfeito do mercado com essa estrutura de spin-off, o LZR está se colocando como a principal porta de entrada para o investidor comum que quer participar da infraestrutura da economia digital, para quem busca diversificar e se expor aí a um setor com potencial de crescimento fora da curva. Essa pode ser aí uma chance tanto. Então, e para você, o que você achou dessa estratégia? Você acredita no potencial de data center no Brasil? Essa jogada de mestre do LZR11 é uma aposta vencedora ou ela é um risco aí muito alto para você? Deixa a sua opinião aqui nos comentários para a gente debater aí o futuro dos FIIs e desse FII aí, tá? E se você curtiu a análise desse fundo aqui, você já sabe, né? Tem que dar aquele likezinho, dar aquela comentada e se inscrever no canal aí, beleza? Então, não perca aí os próximos vídeos até esse vídeo aqui, beleza?